O nosso vídeo de hoje é mais um vídeo de costura e hoje eu vou mostrar pra vocês como eu fiz essa blusinha que eu tô usando, que é super linda. Ela é muito fácil de fazer, ela tem a manga japonesa, mas ela tem esse coraçãozinho aqui na frente, esse recorte vazado em coração, que dá um efeito muito legal. Eu escolhi esse tecido de bolinhas pra ficar um efeito meio vintage, meio românticozinho, e achei muito linda essa blusa. Esse tecido eu recebi da Máximos Tecidos, eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês olharem lá. E eu usei 1 metro desse tecido, sobrou um pedacinho ali, mas 1 metro dá pra trabalhar com bastante folga. E esse vídeo é um vídeo em colaboração com a Janaína Pauferro. A Janaína é uma linda, ela tem um canal de costura aqui no YouTube. Aliás, o canal dela foi o primeiro canal de costura que eu conheci aqui no YouTube, então assim, eu acompanho há muito tempo e é uma felicidade enorme estar participando desse vídeo com ela. O link dela tá aqui embaixo e ela também fez uma blusa super linda e muito fácil de fazer também. Então nós vamos lá conferir o vídeo dela também, tá bom? Então, gente, é isso. Vamos lá costurar então? Antes de começar a cortar a minha blusa, eu vesti a minha blusinha que eu uso como molde e vi mais ou menos como ela ficaria no corpo e onde eu queria que ficasse o corte vazado de coração. E aí eu fiz um molde de papel, no tamanho que eu vi ficaria legal. O meu ficou mais ou menos no tamanho de 14 por 10 centímetros e vi direitinho onde é que eu ia colocar esse recorte na minha blusa. Eu já medi também mais ou menos ali a largura que eu queria deixar no decote. Eu deixei a altura do decote a mesma coisa, só aumentei um pouquinho a largura para ele ficar um decote de canoa. E aí eu começo então a cortar a minha blusa. Eu dobro o tecido no tamanho que vai dar para eu cortar a parte da frente primeiro. Dobro também a minha blusinha de malha. E eu já alfinetei ali o molde no meu coração dobradinho também, na altura certinha que eu vou fazer o recorte vazado na minha blusa. Eu já ajeitei também ali a largurinha do decote, porque como eu disse pra vocês, eu deixei ele um pouquinho mais largo. E eu peguei a minha fita métrica e marquei 3 centímetros ao redor de toda a lateral da minha blusa, desde a parte que fica debaixo do braço até a lateral todinha da blusa, porque aí ela fica mais soltinha e não corre o risco de ficar apertada também. E agora é só cortar tudo aí com o dedinho de margem de costura. Eu corto o decote, corto o ombro já seguindo pra manga, porque é uma manguinha japonesa. Eu corto ali a parte de baixo da manga. Se você quiser deixar um espacinho maior de tecido pra fazer a bainha, também pode deixar. E aí eu sei cortando a parte de baixo do braço, seguindo pro lateral da blusa. E termino cortando a parte de baixo, deixando também um espacinho maior pra fazer a bainha. Depois eu tiro a minha blusinha como molde e deixo só o coração, onde é que vai ficar ali. Eu fiz um desenho com giz escolar mesmo. E na hora de cortar, eu corto deixando um dedinho de margem de costura na parte de dentro do coração. Cuidado para não errar isso aí na hora de cortar, senão o coração vai ficar muito grande. Essa então é a parte da frente, agora eu vou cortar a parte das costas. Eu dobro outra parte do tecido e vou usar essa parte da frente como medida. Eu coloco ela na dobra do tecido, bem certinho, e vou começar a cortar a parte de trás. A parte de trás vai ser praticamente igual à da frente, só que o decote eu fiz um pouquinho mais alto e também o ombro eu sempre gosto de deixar 2 dedinhos a mais, porque isso aí faz com que a blusa vista melhor no corpo. E aí eu corto tudo essa parte aí. Na lateral e na bainha eu não acrescento nada, não deixo nem margem de costura, porque eu já deixei essa margem de costura quando eu cortei a parte da frente. Agora eu vou cortar os acabamentos da minha blusa. Primeiro eu vou cortar o acabamento da parte do coração. Eu vou dobrar uma parte do tecido. Eu vou pegar a minha parte da frente e vou colocar na dobra do tecido. E aí eu faço um corte nessa dobra de tecido que eu fiz, exatamente igual ao corte do coração que eu fiz na parte da frente. Eu vou seguindo e cortando direitinho. Depois eu tiro a minha parte da frente da blusa. E aí ficou esse recorte vazado, eu vou fazer outro corte ao redor dele, com 3 dedinhos de largura, porque isso aí vai ser tipo o revel que eu vou colocar como acabamento da parte do coração. Para fazer o acabamento do decote também das mangas, eu vou cortar uma tirinha de viés no tecido. Para isso eu vou cortar uma tirinha também de 2 a 3 dedinhos de largura na diagonal do tecido, porque aí já fica um cortinho em viés e dá para fazer o acabamento direitinho. Se a sua tirinha de viés não for o suficiente para cobrir toda a parte que você quer fazer o acabamento, pode cortar mais de uma e emendar também fazendo uma costurinha, não tem problema. Então, gente, o corte é só esse, agora nós vamos costurar. Nós vamos começar fazendo o acabamento da parte do coração. Eu vou pegar a minha parte da
frente, colocar com o direito pra cima. Vou pegar aquele acabamentozinho que eu cortei, que eu falei que parece um revel, que tá em formato de coração também, e colocar com o direito pra baixo, então vai ficar direito com direito. E aí eu alfinetei direitinho, porque eu vou passar uma costurinha ao redor do coração pra prender o acabamento na blusa. Na hora de costurar, vai costurando com bastante calma. Quando chegar nas pontinhas do coração, deixa a agulha dentro do tecido, levanta o pezinho da máquina, gira o tecido com a agulha dentro e quando estiver certinho, baixa o pezinho da máquina e continua costurando. Vai fazendo com bastante calma para a costura ficar bem certinho e o nosso coração não ficar torto. Depois que eu fiz essa costura, eu vou fazer uns picotinhos ali ao redor de todo o coração. Cuidado para não cortar a linha, porque senão vai desmanchar tudo. E aí, depois que a gente faz os picotinhos, fica fácil para dobrar o tecido para dentro para terminar de fazer o acabamento. Se você estiver usando um tecido mais grosso, tipo um tricoline, um tecido mais grosseirinho, você pode até prender esse acabamento com a costura na máquina. Mas como aqui eu tô usando um tecidinho que parece uma seda, eu vou fazer um acabamento mais fino, então eu vou fazer uma costurinha invisível aí, com pontinhos à mão mesmo. Então eu pego esse tecidinho que tá aí em volta, vou dobrar ele todinho pra dentro, vou dobrar as pontinhas dele pra dentro, passar ferro pra ficar bem firmezinho no lugar. E vou vir com a minha agulha e linha e vou fazer pontinhos invisíveis. Eu passo a agulha no tecido do acabamento e para costurar ele na parte da frente da blusa, eu pego só um fiozinho do tecido e já puxo a linha e volto de novo pro tecido do acabamento. Esses pontinhos que vão ficar na parte da frente da blusa tem que ser pontinhos bem discretos mesmo, pegando só um fiozinho mesmo no tecido para que não apareça nada na parte da frente, fica totalmente invisível. Eu comecei a fazer aí uns pontos menores, mais juntinhos, mas eu achei que não tava ficando tão invisível assim, então eu percebi que fazer pontinhos maiores, mais separados um do outro e com a linha mais soltinha, o pontinho fica melhor e fica mais invisível na parte da frente, é como se não tivesse nenhum tecido por dentro. Agora nós vamos unir a parte da frente com a parte das costas. Eu vou fazer aí uma costura francesa, porque como eu disse pra vocês, o meu tecido é um tecido mais fino, parece uma seda. Então eu quero fazer um acabamento mais bonitinho nessa blusa. Então eu vou colocar minha blusa avesso com avesso, não é direito com direito, tá? É avesso com avesso mesmo. E vou passar uma costurinha na parte dos ombros. Faço essa costurinha com espaço menor de costura, porque depois nós vamos colocar essa costura pra dentro da nossa blusa. Então nós passamos a costura na máquina com um pontinho normal, fazendo retrocesso no início e no final. Depois nós vamos refilar essa costura, que nada mais é do que cortar essa sobrinha de tecido, e nós vamos virar a nossa blusa, deixando ela agora sim direito com direito. E aí a gente pode esfregar o tecido assim entre os dedos, para que a costura caia direitinho na dobra ali do ombro. E nós vamos passar uma costura de novo, só que deixando essa sobrinha de tecido que ficou para dentro da costura. Nós vamos esconder essa sobrinha de tecido e aí o nosso acabamento fica perfeito. Quando a gente vira a blusa pro lado direito, a costura tá super bonitinha e o acabamento por dentro fica certinho também. Agora eu vou fazer o acabamento da parte do decote da minha blusa. Eu pego aquela tirinha de viés que eu cortei e vou colocar direito com o meu decote. Eu vou começar a colocar ele pela metade da parte das costas, deixando uma pontinha de um dedinho aí na parte das costas pra fechar esse viés depois. E aí eu passo a máquina de costura, deixando o dedinho de baixo de costura. E depois eu vou virar essa faixinha todinha pra dentro, vou dobrar uma pontinha dela e vou passar ferro pra ficar bem repetidinha e prender com pontinhos invisíveis, assim como eu fiz na parte do coração. Esse mesmo acabamento eu vou fazer igualzinho na parte da barra das minhas mangas. Eu vou pegar as tirinhas de viés e vou colocar direito com a barra das minhas mangas. Eu vou dobrar essa tirinha de viés todinha pra dentro. Vou dobrar outra partezinha dela pra deixar ela bem embutidinha e bem fechadinha. Passo a ferro e de novo eu faço pontinhos à mão. Depois que a gente fez todos esses acabamentos, agora nós vamos fechar a nossa blusa pelas laterais. Vou usar também a costura francesa, então eu vou deixar minha blusa avesso com avesso e vou passar uma costurinha em toda a lateral dela, desde o início da manga até na barra. Agora é só fazer a mesma coisa que a gente fez no ombro, refila aí o tecido, ou seja, corta as sobrinhas de costura e vira a nossa blusa deixando ela direito com direito. Passa de novo outra costurinha, mais ou menos com meio centímetro ali, para poder esconder direitinho aquela sobrinha de tecido que ficou. E aí fica um acabamento perfeito na nossa blusa.
Agora é só fazer a bainha da nossa blusa, pode fazer também com pontinhos invisíveis, mas eu preferi fazer na máquina mesmo, porque a maioria das vezes eu uso a blusa por dentro da saia. Então eu só dobrei o tecido 2 vezes, dobro um pouquinho, depois mais outro pouquinho e passei na costura reta normal. Você pode fazer, como eu disse, fazendo pontinhos invisíveis, que fica muito legal também. Então é isso, a nossa blusa tá prontinha e eu amei o resultado. Voltei! Então, gente, o passo a passo foi esse. Me conta aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam. Eu achei essa blusa super linda, ela tem esse estilo meio vintage, meio romântico, e dá pra gente combinar com muita coisa também. Essa estampa é maravilhosa, eu fiquei apaixonada. Então é isso, se você tá chegando aqui agora no canal, não deixe de se inscrever e também ative as notificações pra receber todos os vídeos. Me siga nas redes sociais pra acompanhar em tempo real o que eu faço por aqui. Compartilhe também para os seus amigos, pra gente crescer mais e mais essa família de gente que gosta de costurar as próprias roupas. E é isso, eu te espero nos próximos vídeos. Um beijo e até logo!